Bom dia, turminha. Hoje nós vamos trabalhar no livro de matemática, o livro de vocês de matemática, página 38, 39 e a página 40, turminha, é uma brincadeira, tá? Que vocês vão precisar de usar um clipe, ó, vendo? E um lápis para fazer. Bem divertido, tá bom? Então, olha só, número par e número ímpar. Então, esse conteúdo que nós já estudamos, tá, turminha? Então, é só revisão, tá? Leia a parlenda e responda. Casal é par. 2 sapatos, par de sapatos. Trilho de trem é par. 2 vasos, par de vasos. Par de olhos, 2 olhos. Par de orelhas, 2 orelhas. Cavalo e égua na cocheira, lado a lado, belo par. O que mais tem par? Então, vocês podem responder aqui, né? Além do par de sapato, né? Além do par de vasos, par de óleo, né? 2 orelhas, cavalo e égua na cocheira, o que mais pode ser par que nós podemos colocar aqui? Então, vocês vão responder para mim, tá? Observe a ilustração abaixo e escreva o número de pessoas em cada uma delas. Então, essa ilustração aqui, tá bom? Em seguida, forme pares de pessoas e escreva par quando não sobrar nenhum e ímpar quando sobrar uma pessoa. Então, aqui, ó, tem um exemplo, ó, par, ímpar, ganhei. Então, eles estão brincando de par ou ímpar. Então, nós temos aqui, ó, tá vendo a figura? Nós temos aqui 4 crianças, né? E aí fizeram par de 2, tá vendo? 2 crianças aqui, 2 crianças aqui. 4 par, tá vendo? Aqui, ó, nós fizemos aqui, juntamos 2 crianças, mas sobrou uma, tá vendo? Sobrou uma aqui. Então, quando sobra é ímpar. Então, 3 é ímpar, tá bom? E aqui nós temos 7 crianças, tá vendo? O que nós vamos fazer, turminha? Nós vamos juntar aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, tá vendo? Sobrou um, então se sobrou ele vai ser ímpar. Então vocês vão escrever aqui ímpar. E agora nós vamos fazer com esses aqui, ó, tá vendo? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças. Vocês vão fazer da mesma forma, juntar um casalzinho de 2. Se não sobrou, é par. Se sobrou algum, é ímpar. E aí vocês vão colocar primeiro o número. Quantas crianças eu tenho aqui? Vocês vão colocar aqui o número. E aí vocês vão colocar na frente se é par ou ímpar. Aqui da mesma forma, quantas crianças tem aqui? Coloca o número e depois se é par ou ímpar. E aqui, quantas crianças tem? Vocês vão colocar o número e dizer se é par ou ímpar, tá bom? Olha só, pense bem, converse e encontre uma explicação para essa pergunta. Por que os números ímpares têm esse nome? Tá? Então, isso aqui nós vamos discutir na aula no Mint. Quem não participou no Mint pode conversar com a mamãe ou com o papai, tá? Uma dica, o que não é perfeito recebe o nome de imperfeito. O que não é possível é impossível, tá? Então, aqui é só uma dica, tá? Complete as sequências. Então, nós temos aqui sequência dos números pares, tá vendo? Começou do 0, 0, 2, 4, e aí vocês vão continuar, tá? Sequência dos números ímpares, 1, 3, 5, e vocês vão continuar a sequência, tá bom? Agora observe os números desta sequência e responda. Com quais algarismos terminam números pares? Se eu completei aqui em cima os números pares, é só eu colocar ele aqui, tá? E os números ímpares? Se eu completei a sequência aqui, é só eu responder aqui novamente. Copiar os números ímpares aqui, tá? Finalmente, coloque o número correspondente em cada item e escreva se é par ou ímpar.
A sua idade atual. Quantos anos você tem? Ah, professora, eu tenho 8 anos, né? Um exemplo. Então, vocês vão colocar o número 8 aqui. 8 é par ou ímpar? Então, vocês vão responder para mim. O número do dia do mês de julho. Então, nós vamos precisar do calendário. Olha lá no calendário que vocês têm no caderno ou no calendário que a mamãe tem aí na geladeira, tá bom? Coloque aqui a quantidade de dias e vocês vão responder: é par ou é ímpar? Número de alunos da sua turma. Turminha, nós temos 28 coleguinhas, então vocês vão colocar aí, ó, 28. O número 28, ele é um número par ou ele é um número ímpar? Número de jogadores em um time de futebol. Um time de futebol tem quantos jogadores, turminha? Vocês podem procurar no Google, tá? Se vocês não sabem, o papai às vezes podem saber quantos jogadores, então vocês vão colocar o número aqui e vão responder na frente se é par ou ímpar, tá bom? A nossa próxima página, turminha, a página 40, é uma atividade. Então aqui, ó, em cada rodada, cada participante gira o clipe nas duas roletas e faz a composição da dezena exata com as unidades. Então aqui, ó, nós temos a dezena e aqui nós temos as unidades, tá bom? Por exemplo, 40, né? Ele rodou aqui e saiu 40. E aqui saiu o número 7, é igual a 47, tá? Quem obtiver o número maior, pinta 2 quadrinhos na tabela de pontuação. Aqui. Se o número for par, quem tiver a maior pontuação, pinta 2 quadrinhos na tabela de pontuação se o número for par. Então, se o número for par, ele vai pintar 2 quadrinhos aqui, ó. Tá vendo? E pinta 1 quadrinho se o número for ímpar. Vamos supor, saiu o número 47. Então, o número 47, ele vai pintar o quê? 1 quadrinho, por quê? 47 é um número ímpar. Então, aqui ele vai pintar somente 1 quadrinho, tá? Vence a partida quem pintar mais quadrinhos que o outro, tá bom? Vamos supor que aqui o primeiro jogador pintou todos os quadrinhos e esse outro jogador aqui pintou só a metade. Então, vence quem pintar mais quadrinhos aqui. Combinado? Então, olha só, turminha, eu peguei um exemplo aqui de um clipe, ó. Vocês coloquem o lápis assim, ó. Tá vendo? E aí, vocês fazem, gira assim, ó. Dá uma giradinha no clipe, tá? Vocês vão girar ele aqui na roleta, ó. Aonde ele parar, se parar no 20, e aqui vocês também tem que girar, ó. Girou, parou no 5. E aqui ele parou no 80, então deu 85. Aí o outro coleguinha gira. Ele girou, caiu aqui no 30. E aqui ele caiu no 1, deu 31. Então o número 95 é maior. 95 é par ou ímpar? É ímpar. Então ele vai pintar só 1 quadrinho, tá? Se der par, ele vai pintar 2. Combinado?